Olá, queridos irmãos e irmãs, queridos amigos e amigas do Centro Espírita Casa do Caminho. É com grande alegria que aqui mais uma vez estamos reunidos através da internet, desta mensagem de áudio, para falarmos um pouquinho sobre Jesus, este mestre em messe de amor. Mas antes que adentremos o tema, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o Pai Criador da vida, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, este grande sol de nossas vidas, que está incessantemente a nos iluminar, a nos envolver no teu amor, a direcionar a rota da humanidade para o bem, para o amor e para a paz, para a propagação do Evangelho, que é a boa nova para todos os corações e para todas as criaturas. Amado Mestre Jesus, que neste momento em que nos encontramos, nos nossos lares, ou em qualquer outro lugar que estejamos ouvindo esta mensagem, que possamos sentir a Tua presença amorosa conosco, que a Sua luz rebrilhe dentro de cada um de nós, envolvendo os nossos corações e almas, as nossas mentes, nas uniões do amor e da paz, do bem e da luz, nos preceitos do Teu Evangelho, que são as diretrizes para o homem de bem, para a felicidade de toda a criatura humana. Obrigado, Mestre, pela oportunidade bendita de estarmos mais uma vez aprendendo. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E assim, em Teu nome, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino de amor e de bondade, e seja feita a tua vontade na terra, nos céus e em toda parte. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, na medida em que perdoarmos aos nossos devedores, e não nos deixeis entregue às tentações, pois assim nos resgatas e nos livras de todo o mal. É na luz desta prece, Senhor, que iniciamos a nossa mensagem de hoje. Que assim seja, se conosco, graças a Deus. Mais uma vez, saudamos os nossos queridos irmãos e irmãs, nossos queridos amigos e amigas da Casa do Caminho ou de outras casas que porventura estejam nos acompanhando através das redes sociais, visto que a mensagem é gravada e divulgada nos canais da Casa do Caminho. É com grande alegria que nós recebemos o convite para falarmos deste, que é o grande sol de nossas vidas, é o grande farol da nossa existência, de todas as nossas existências, que é Jesus. Mas antes de falarmos de Jesus, relembremos um pouquinho o que o mestre de Lyon, nosso querido Allan Kardec, ou Hippolyte Léon Denisard de Rivail, nos trouxe através dos ensinamentos dos espíritos superiores. Porque antes de falarmos de Jesus, não podemos esquecer Deus, o Pai Criador da vida e de todas as coisas. E já preocupado com esta indagação, é uma das primeiras perguntas que o nosso querido Allan Kardec endereça aos espíritos superiores. Ele não pergunta quem ou o que, mas que é Deus. Ao que os espíritos superiores, esses educadores da humanidade, lhes responde: Deus é a inteligência suprema, é a causa primária ou primeira de todas as coisas. Ou seja, Ele é a inteligência suprema, acima dele não há nenhuma outra. Não há nenhuma outra inteligência superior à de Deus, o Pai Criador da vida e de todas as coisas. Ele é a causa primária de todas as coisas. É dele que provém toda a criação. Ele é a fonte geradora da vida e de toda a criação. E ainda assim, Allan Kardec, porque muitos de nós ainda nos denominamos em alguns momentos com dúvidas, e tem até os chamados ateus, os quais respeitamos muito, que duvidam da existência do Criador.
E Allan Kardec pergunta também à Pleiade dos espíritos superiores: onde podemos comprovar a existência de Deus? E ele lhes diz: no axioma em que utilizais, toda causa tem um efeito, ou todo efeito tem uma causa. Olhais para a criação e vereis a existência de Deus. Tudo aquilo que o homem não pode fazer, é Deus quem o faz. E assim a gente vai compreendendo, queridos amigos, que o homem não pode criar o sol, que o homem não pode criar a lua, não pode criar as estrelas, o firmamento. O homem não pode criar o dia ou a noite. O homem não pode criar as coisas sublimes que há no universo para todos nós, as galáxias. Podemos criar uma nova flor, uma nova planta? Sim, através da ciência é possível. Já com o avanço da tecnologia, com os estudos, é possível criar uma nova planta a partir da junção de outras. É possível criar novas raças de animais a partir do cruzamento de outras, de testes de outras, como já foi feito. Isso é ciência. Isso é palpável ao homem, esse tipo de criação. Mas não conseguimos criar o sol, as estrelas, não podemos criar o dia ou a noite, não podemos criar os planetas. Então isso é com certeza a prova da existência do Criador. E que poderíamos ficar aqui falando tantas outras formas, mas o nosso foco é falar sobre Jesus. O tema de hoje é Jesus, o Mestre dos Mestres. E nós falamos um pouquinho, demos uma pincelada de Deus, o Pai Criador, justamente porque não há como falar do Filho sem mencionar o Pai. E conta-se no livro A Caminho da Luz, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier e a supervisão do nosso querido Emmanuel, esse espírito tão sábio que nos trouxe tantas revelações do mundo espiritual, que há próximo à crosta terrestre uma comunidade fraterna de espíritos puros e superiores, responsáveis por todas as decisões e direcionamentos do globo terrestre, e que dentre eles está Jesus. Jesus é um dos membros dessa comunidade. Conta-se também que em dois momentos cruciais, Jesus, com esses espíritos superiores, se reuniram no orbe terrestre para grandes decisões do direcionamento da humanidade. Uma delas foi quando ainda aquela abóbada celeste estava se desprendendo da nebulosa e ali começando a ter as primeiras formações. Em outra, quando foi também designado o diretor, o governador espiritual do planeta, cujo mestre é Jesus, esse nosso querido irmão, amigo incondicional de todos os momentos. E Jesus, desde então, ele participou da criação do planeta, do povoamento das espécies e de todas as coisas, sendo diretor espiritual do planeta e de tantos outros, porque Jesus não cuida apenas do globo terrestre. E aí voltamos a Allan Kardec, quando também pergunta aos espíritos superiores qual o modelo mais fiel aos desígnios de Deus, à vontade do reino de Deus. E ele diz: vide Jesus, és o modelo e guia mais perfeito para a humanidade. E é o modelo que nós devemos seguir, é o modelo que nós devemos
copiar, nos esforçarmos, perseverarmos para seguir as diretrizes desse Espírito tão amoroso com toda a humanidade, com todos nós, que quando lhe trouxeram a mulher adúltera, a jogaram aos seus pés, e ali, diante da população e de sacerdotes, de sábios da época, tentando colocá-lo em uma situação constrangedora, lhes disseram: esta mulher foi pega em adultério, e a lei mosaica lhe diz que ela deve ser apedrejada até a morte. Jesus, inalterável, imperturbável, começa a escrever na terra, como a meditar, a orar, porque estava em constante comunhão com o Pai Criador, sempre em todas as decisões, sempre em todos os seus feitos, sempre em todas as suas preleções. Ele disse: pois bem, dentre vós, quem não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. E ali ouve-se barulhos de pedras caindo ao chão. E as pessoas foram embora. Jesus ergue a cabeça e já não tinha mais ninguém além dele e da mulher. E ali ele fala: mulher, cadê os teus acusadores? E ela, espantada, olha e não vê ninguém. Diz: Senhor, eles se foram, pois vá também e não peques mais. Eu também não te acusarei. Ides e não peques mais. Era o mestre em messe de amor. Quando aquele que veio para lhe suplicar o auxílio, a cura, e ele estendia ali as suas mãos: o que queres que eu faça? Incentivando o outro a ter a determinação daquilo que se quer, o encorajamento diante das adversidades. Jesus inspirava a humanidade e o inspira até hoje, e sempre nos inspirará a sermos seres melhores. Este ser tão magnífico, tão grandioso, que foi um divisor para a humanidade, tanto que até os estudiosos utilizam antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo a humanidade tinha um prisma, depois de Cristo a humanidade passou a ter um novo prisma, uma nova esperança, um novo alento. Mas muitos de nós podemos nos perguntar: mas que novo prisma, olha a humanidade como está. É porque ainda não compreendemos Jesus, é porque ainda não entendemos ou não compreendemos o teu Evangelho, as tuas verdades. O Sermão da Montanha, como o próprio Mahatma Gandhi nos diz: queime-se todos os livros de sabedoria da humanidade e mantenha-se apenas o Sermão da Montanha, e nada terá se perdido. Ou seja, ali contém toda a sabedoria da vida, toda a sabedoria e felicidade do ser. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo do homem de bem, os bons espíritas, o homem de bem, o que nós devemos fazer, como devemos nos comportar, como devemos nos portar diante dos nossos irmãos, da vida, de Deus, da espiritualidade. E muitas vezes o que nós fazemos, nós nos comportamos de uma forma desregrada. Muitas vezes frequentamos o centro espírita ou o templo religioso, esquecendo os preceitos de Jesus, e vamos para o julgamento, vamos para a maledicência, vamos para a fofoca, para a intriga, nos achando donos da verdade ou de uma personalidade que ainda não nos pertence, nos achando na nossa vaidade, no nosso egoísmo, que somos seres ou personalidades das quais ainda não possuímos as virtudes ou as características necessárias para, de fato, termos alguma superioridade. Devemos, sim, esbanjar o amor, a paz, a coragem,
como fazia Jesus. Quando Paulo de Tarso o perseguia e perseguia os seus. Quando perseguiam os seus, perseguiam a Jesus. E ele encontra com Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós? Eu sou o Cristo, aquele a quem tu persegues. Tamanha foi a luz que Paulo cai do cavalo enceguecido momentaneamente. Vá até a cidade de Damasco e Ananias saberá o que tu fará. Ele lhe dirá o que fazer. E assim foi. O perseguido por ele, que ele estava indo atrás de Ananias para exterminá-lo, foi quem o direcionou na vida, lhe ensinando sobre as maravilhas do reino de Deus e de quem era Jesus. É quando Pedro nega Jesus a 3 vezes e Jesus o fala: Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu amo. Pedro, tu me amas? Sim, mestre, eu amo. E ainda assim, antes que o galo cante, me negarás 3 vezes. E assim continua o mestre dos mestres ensinando, com uma mulher que sofria do fluxo de sangue, e tamanha era a tua fé naquele mestre querido. Tamanho era o teu amor por aquele ser iluminado que vinha em nome de Deus, que ela dizia no íntimo de sua alma: ainda que eu toque na orla do teu manto, eu estarei curada. E nós vemos Jesus aí espalhando o seu amor e a boa nova do reino de Deus por onde ele passava, trazendo a forma como o homem deve se comportar perante a vida. São tantas e tantas as lições do Mestre, que ainda não compreendemos, que ainda estamos tentando estudar, compreender e, sobretudo, praticar, porque somente estudar não é o suficiente, precisamos colocar em prática, porque é somente a prática que nos trará a transformação em homens e mulheres melhores, em pessoas melhores. Quando o Evangelho não entrar somente na mente, mas entrar em nossos corações, seremos sim pessoas melhores. E assim vamos compreendendo a grandeza do Mestre dos Mestres, que foi ensinando, formando a sua equipe de trabalho, do seu ministério, que são os 12 apóstolos, e que hoje somos todos nós. Estamos no mês de dezembro, e quando recordamos simbolicamente que é o mês que comemoramos o nascimento de Cristo, o anúncio da Boa Nova, aquele que veio em nome de Deus trazer uma nova esperança e um novo prisma para a humanidade. Nós vamos percebendo que o mês de dezembro fica mais doce, mais alegre, mais harmonioso. A humanidade toda vibra na intensidade do amor. Pelo menos a grande maioria, devido a ser este mês festivo do Natal, próximo Réveillon, a alteração, a mudança de um ano para o outro, e Jesus é o responsável por esses sentimentos de luz que nessa época visita os corações e as mentes. Ele nos vem com a boa nova na manjedoura, nos trazer a simplicidade do reino de Deus, a grandeza de estar em comunhão com o Pai Criador, com as forças do bem. É nesses momentos que nós muitas vezes queremos nos reunir, pensamos no perdão, na reconciliação, no amor, na amizade, na família. São nesses momentos que nós pensamos tanto em Jesus. Infelizmente, de forma equivocada, pois quando seguimos Jesus devemos pensar nesses momentos e viver esses momentos não somente em dezembro ou na época do Natal, mas em todas as outras épocas de nossas vidas. Mas com o passar do tempo vamos sim
compreendendo a grandeza de estar com Jesus, de vibrar na sintonia do amor do Mestre e espalhar este amor, que brilhe a tua luz, né? Como Jesus nos diz sobre no seu Evangelho, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Tudo depende da maneira como enxergamos, da maneira como olhamos para o outro, para nós, para a vida, para a sociedade. E é de forma tão intensa esse olhar que eu peço licença para compartilhar a carta do senador Públio Lentulus ao imperador Tibério César, descrevendo as características morais e físicas de Jesus. E vejam a grandeza, a nobreza, a docilidade que este homem conseguiu ver no Mestre dos Mestres. E ele inicia esta carta desta forma: sabendo que desejas conhecer quanto vou narrar, existindo nos nossos tempos um homem, o qual vive atualmente de grandes virtudes, chamado Jesus, que pelo povo é inculcado o profeta da verdade, e os seus discípulos dizem que é filho de Deus, Criador do céu e da terra e de todas as coisas que nela se acham e que nela tenham estado. Em verdade, ó César, cada dia se ouvem coisas maravilhosas desse Jesus. Ressuscita os mortos, cura os enfermos, em uma só palavra, é um homem de justa estatura e é muito belo no aspecto. Há tanta majestade no rosto que aqueles que o veem são forçados a amá-lo ou temê-lo. Tem os cabelos da cor amêndoa bem madura. São distendidos até as orelhas, e das orelhas até as espáduas são da cor da terra, porém mais reluzentes. Tem no meio de sua fronte uma linha separando os cabelos. Na forma em uso nos nazarenos, o seu rosto é cheio, o aspecto é muito sereno, nenhuma ruga ou mancha se vê em sua face. De uma cor moderada, o nariz e a boca são irrepreensíveis, a barba é espessa, mas semelhantes aos cabelos, não muito longa, mas separada pelo meio. Seu olhar é muito afetuoso e grave. Tem os olhos expressivos e claros. O que surpreende é que resplandecem no seu rosto como os raios do sol. Porém, ninguém pode olhar fixo o seu semblante, porque quando resplende, apavora, e quando ameniza, faz chorar. Faz-se amar e é alegre com gravidade. Disse que nunca ninguém o viu rir, mas antes chorar. Tem os braços e as mãos muito belos. Na palestra, contenta muito, mas o faz raramente, e quando dele se aproxima, verifica-se que é muito modesto na presença e na pessoa. É o mais belo homem que se possa imaginar, muito semelhante à sua mãe, a qual é de uma beleza rara, não se tendo jamais visto por estas partes uma mulher tão bela. Porém, se a majestade tua, ó César, deseja vê-lo, como no aviso passado escrevestes, dá-me ordens que não faltarei de mandá-lo o mais depressa possível. De letras, faz-se admirar de toda a cidade de Jerusalém. Ele sabe todas as ciências e nunca estudou nada. Ele caminha descalço e sem coisa alguma na cabeça. Muitos se riem vendo-o assim, porém em sua presença, falando com ele, tremem e admiram. Dizem que um tal homem nunca fora ouvido por estas partes. Em verdade, segundo me dizem os hebreus, não se ouviram jamais tais conselhos
de grande doutrina, como ensina este Jesus. Muitos judeus o têm como divino e muitos me querelam, afirmando que é contra a lei de tua majestade, e eu sou grandemente molestado por estes malignos hebreus. Disse que este Jesus nunca fez mal a quem quer que seja, mas ao contrário, aqueles que o conhecem e com ele têm praticado, afirmam ter dele recebido grandes benefícios e saúde. Porém, a sua obediência estou prontíssimo. Aquilo que a tua majestade ordenar será cumprido. Vale da majestade tua, fidelíssimo e obrigadíssimo, Públio Lentulus, presidente da Judéia, Lindisgione sétima Luna Seconda. Que grande maestria esta carta do senador Públio Lentulus, descrevendo Jesus e os seus feitos. E quando nós vamos discorrendo sobre as linhas desta carta, sobre estas palavras, vamos imaginando aquele homem iluminado, de postura simples, mas doce e meiga, trazendo as bem-aventuranças, quando diz: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que choram agora, pois rereis depois. Bem-aventurados os que buscam a fome, que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados aqueles que buscam o reino de Deus, pois eles o encontrarão. E tantas outras primícias do reino que Ele vai nos trazendo. E o seu Evangelho é um derramar de alento para os nossos corações, de sabedoria para as nossas almas. Falar de Jesus é tocar no mais íntimo do nosso ser e nos fazendo refletir o que de fato estamos fazendo em nossos dias, o quanto estamos de fato seguindo os preceitos do teu Evangelho, a doutrina consoladora que é o Consolador prometido, enviado por Ele para nos trazer o conhecimento, a sabedoria, mas também a forma de praticarmos tudo aquilo que Ele nos disse há mais de 2 milênios. Jesus é o grande divisor de águas da humanidade, mas também deve ser o de nossas vidas. E para isso, são as nossas escolhas que farão com que Ele seja, sim, o grande divisor de nossas vidas. Seremos um antes de Jesus, seremos outros antes de Jesus. Quando Jesus adentra de fato aos nossos corações, tudo se modifica. A tão falada transformação íntima se faz, porque nós podemos e conseguimos caminhar com o amor, com a justiça, com a verdade, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. E vamos agora encerrando a nossa mensagem de hoje, elevando os nossos pensamentos novamente ao Pai Criador e agradecendo o Senhor da vida pela oportunidade bendita da existência, pelos ensinamentos da doutrina consoladora dos Espíritos que vem nos abrir os olhos, levantar o véu da nossa ignorância e nos trazer o conhecimento e as ferramentas necessárias para a prática do bem, do amor e da verdade constantes no Evangelho de Jesus. Este que veio como a maior exemplificação do amor de Deus por todas as criaturas, que é o Senhor de nossas vidas, é o grande farol a iluminar os nossos caminhos. Querido Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade bendita deste momento, de sentirmos a Tua presença no lugar em que nos encontramos, sentirmos a Tua presença em nossos corações, dos Espíritos amigos que em Teu nome nos auxiliam. E em gratidão, Senhor, gratidão por mais esta oportunidade, por mais este ano que está se encerrando esta semana e por tanto e tudo que tem feito por nós,
elevamos os nossos pensamentos dizendo: Pai nosso dos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Que venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Que se cumpra o teu mandamento, que não vacile nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta, dor e sofrimento. Evita-nos todo o mal, dai-nos o pão do caminho feito de luz e carinho no pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que ainda vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro neste mundo de desterro, ainda distante da tua luz. E que assim a nossa ideal igreja seja o altar da caridade onde se faça a vontade do teu imenso e divino amor. Que a luz e o magnetismo desta prece, Senhor, envolva os nossos lares, as nossas vidas, os nossos familiares, mas envolva principalmente toda a humanidade, aqueles que mais necessitam do teu auxílio neste momento. Que brilhe a tua luz em todos os rincões do mundo e do planeta, Senhor, trazendo a paz tão almejada por todas as almas. Que o vosso amor seja, Senhor, conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Gratidão. Graças a Deus.